Fala galera, muito boa noite. Essa segunda-feira, começando mais um Desafiando o Pensamento. E vamos logo, né? Afinal de contas, 10 minutos passam rapidinho. Vamos juntos. O assunto continua sendo o Campeonato Brasileiro, continua sendo o Flamengo de ontem, etc. Bom, eu já falei ontem que o Flamengo perdeu uma grande chance e vem perdendo uma grande chance de fazer um Campeonato Brasileiro com chances de título. Eu particularmente acho que está fora. E aí eu trouxe alguns números só para que vocês consigam acompanhar o raciocínio. E a ideia é essa, é desafiar esse racional, né, para que a gente comece a tentar encaixar as situações como elas são. Eu fiz aqui um apanhado, e para que vocês tenham uma ideia, eu vou falar do primeiro ao quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje nós temos o Botafogo com 53 pontos. Eu estou olhando para cá porque está tudo anotadinho aqui nas minhas anotações, né? O Botafogo com 53 pontos, 26 jogos. Ele está fazendo uma média de 2,04 pontos por jogo, com 16 vitórias. Nos últimos 5 jogos, de 15 pontos disputados, o Botafogo ganhou 10, fez 67% de aproveitamento. Tá. Palmeiras, 50 pontos com 26 jogos disputados. Está fazendo uma média de 1,92 por jogo. 1,92 por jogo. 15 vitórias, uma vitória a menos que o Botafogo. Dos 15 disputados, ganhou 13. Fez 87% de aproveitamento. Foi o melhor aproveitamento dos 5. A Fortaleza, que está abaixo do Palmeiras em terceiro lugar, tem 49 pontos com 26 jogados. 26 jogos jogados, está fazendo 1,88 pontos por jogo, 14 vitórias, nos últimos 15 pontos disputados, ganhou 7, 47% de aproveitamento. Logo abaixo, em quarto, vem o Flamengo. E aí é que vem o problema. O Flamengo tem 45 pontos, com 25 jogos. Tem um jogo a menos, que é o jogo do Internacional adiado do primeiro turno. Tem 25 jogos, está fazendo 1,80 pontos por jogo. Tem 13 vitórias, portanto, 3 vitórias do líder, 2 vitórias do Palmeiras, que é o vice-líder. Dos últimos 15 pontos, o Flamengo ganhou 5. Fez 33% de aproveitamento. É pouquíssimo. E o São Paulo, que está abaixo do Flamengo, vem logo abaixo com 44 pontos, com 26 jogos, está fazendo 1,69 pontos por jogo, tem 13 vitórias, igualzinho o Flamengo, e dos últimos 15 pontos disputados, ganhou 9, fazendo 60% de aproveitamento. Para que vocês tenham uma ideia, o Vasco, que o Flamengo jogou ontem, dos últimos 15 pontos disputados, fez 11. É uma ótima média, uma ótima média. E o Flamengo hoje, ele tem um aproveitamento menor que o Cuiabá, que está em 19º, menor que o Corinthians, que está em 18º, menor que o Criciúma, igual ao Fluminense. Então o Flamengo tem que abrir o olho. O Flamengo, eu acho que passou do limite de perder, do limite de jogar fora a oportunidade de conquistar pontos e jogou fora a oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro na liderança. A não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária, e aí a gente vai usar a máxima, existem coisas que só acontecem com o Botafogo, eu acho que o Botafogo será o campeão brasileiro. Porém, o Palmeiras, com 87% de aproveitamento nos últimos 5 jogos disputados, os últimos 15 pontos disputados, é um franco favorito nessa chegada final aí, nessas voltas finais. Lembrando que o Palmeiras está fora da Libertadores, está fora da Copa do Brasil, só disputa o Campeonato Brasileiro, então ele está focado e concentrado para vencer este desafio. Botafogo tem uma tarefa árdua, até porque Botafogo e Palmeiras ainda se enfrentam, né? Botafogo e Palmeiras, ambos dependem só deles para ser campeões, mas o Botafogo leva uma vantagem. Afinal de contas, tem a seu favor um retrospecto mais positivo. Mas lembrando que o Palmeiras chega atropelando, e aí o Palmeiras deve disputar com o Botafogo essa caminhada para o título. Se der a normalidade, Botafogo e Palmeiras disputam, Fortaleza briga para chegar em terceiro e o Flamengo briga para não cair mais do que já caiu. Não sei se o Flamengo terá forças para
buscar. Eu acredito que não, até porque está dividindo as suas atenções ainda com a Copa do Brasil e ainda com a Libertadores. O jogo de ontem, voltando a falar no Flamengo de ontem, com mais calma um pouco, o Flamengo ontem abusou das oportunidades perdidas. Teve um lance que eu tinha me esquecido ontem do nosso bate-papo, que assim que o Arrascaeta entrou, ele recebeu na frente, ficou ele o goleiro, ele voltou a jogada, passou o pé da bola, atrasou a jogada para fora da área e acabou não conseguindo fazer o gol. Talvez o Arrascaeta estivesse ainda sentindo alguma coisa, um pouco receoso, mas ele jogou um pouco mais cadenciado. O fato é que mesmo assim o Flamengo teve várias oportunidades, perdeu pela falta de ousadia em chutar de fora, perdeu pelo excesso de firula, pelo excesso de preciosismo nas jogadas, e teve um presente muito ruim ao permitir o gol do Vasco, que deu empate no jogo de ontem. E hoje eu vi uma coisa interessante, eu estava olhando os noticiários assim na hora do almoço, e toda a imprensa explorou o Coutinho como o grande herói. Não é sobre o Coutinho. O jogo de ontem não é sobre o Coutinho. O jogo de ontem é sobre o Flamengo, é sobre o Léo Pereira. Se não fosse o Coutinho, provavelmente o gol seria por outro. Mas o Léo Pereira ontem, ele cometeu um dos erros maiores do futebol, que é a arrogância e a prepotência. A jogada dele, de se jogar ao ataque, de avançar para buscar o segundo gol, beleza, legítima. Mas como um zagueiro do Clube de Regatas do Flamengo, um zagueiro que se autoproclama, e a imprensa também, e alguns torcedores, como um excelente zagueiro, ele não podia ter feito aquilo. Jogou na frente, se embolou ali, deixou o corpo cair, pedindo pênalti. Pior, deixando toda a defesa desguarnecida, e através daí o Vasco chegou ao gol do empate. Então o jogo não é sobre o Coutinho. Embora a imprensa goste de vender, obviamente a matéria gosta de vender os seus ícones do jogo, e colocou lá o Coutinho e etc. A Globo Esporte falou, Sport TV falou, ESPN falou, em todas as redes, abertas ou fechadas. Coutinho, o grande herói. O jogo, o tema não foi Coutinho. O tema foi a falha do Léo Pereira, que trouxe o empate para o Vasco. Repito o que eu falei ontem. O Flamengo estava mais próximo do segundo gol do que o Vasco do seu primeiro e único. E deu exatamente o que estava mais distante, que era o empate do Vasco da Gama. Parabéns ao Vasco. Conseguiu empatar, a torcida está eufórica, ganhou o título, empate com o Flamengo. E tem que realmente sair do Maracanã. Saiu do Maracanã ontem comemorando e tem que continuar comemorando. Mas o Flamengo ontem vacilou de novo. Mais uma vez o Flamengo vacilou. Vacilou porque vinha jogando mal, vacilou porque não tinha disposição, vacilou porque o time não queria nada. E quando o time dá uma melhorada, vacilou porque resolveu passar o pezinho sobre a bola muitas vezes. Parabéns ao Gerson, fez um partidão, mas também passou o pé na bola em algumas situações. Parabéns ao Gerson, fez um partidão. Bruno Henrique, nota negativa. Léo Pereira, nota negativaça. E Gabigol nem apareceu, né? Então, esse é o Flamengo. Acho que o Campeonato Brasileiro, o Flamengo não disputa mais o título. Agora, futebol é uma caixinha de surpresa. Vamos aguardar, falta pouco. A nossa preparação agora do Flamengo é para o jogo de quinta-feira. Um jogo difícil, Libertadores, no Maracanã. Vai parar o Rio de Janeiro, casa cheia, contra o Peñarol. Um adversário tradicionalíssimo na Taça Libertadores da América e um dos adversários interessantíssimos para o Flamengo jogar, a Escola Uruguaia. E assim vamos. Obrigado pela paciência, obrigado. E coloca aí o que vocês acharam. Valeu o comentário? Concorda, discorda? Manda a tua opinião. Fica com Deus. Um abraço.